A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é essa que você vê aí na tela, o avivamento espiritual no mundo. Lição maravilhosa, nós vamos falar de diversos assuntos atuais e importantes. Lembrar aos irmãos que estamos estudando essa revista aqui, ó, Lições Bíblicas da CPAD. Tem como título nesse trimestre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos aprendendo lições gloriosas. Hoje vamos falar um pouquinho das histórias dos avivamentos, além também de aprendermos um pouco sobre as visões que Deus deu a Ezequiel. Está imperdível. Se você ficar aqui conosco, nós damos 3 sugestões de dinâmica, só aqui no vídeo, tá bom? Nós damos 3 sugestões dinâmicas ao final de cada tópico. Você pode aprender uma dinâmica, assim, uma sugestão que nós damos, você pode adaptar, fazer dinâmicas diferentes aí na sua sala, mas nós vamos ajudá-lo aqui com uma sugestão que você pode levar para sua classe para fazer os alunos entenderem na prática aquilo que aprenderam nessa lição. Tá certo, meus irmãos? Nós temos um material também bem rico, se você quiser baixar, está aqui na descrição do vídeo. Olha aí, ó, tem aqui um material com as palavras já definidas aqui no cantinho, ó, as palavras mais difíceis definidas aí. Nós temos citações de diversos autores, onde eu estou passando o mouse aqui são citações. Os versículos já estão escritos aí, então você levar na sua classe e levar esse material, você já vai ter ali todo o resumo da lição, com os versículos, já tudo fácil de você encontrar, com citações, com desenho ali, nós colocamos um desenho aqui, ó, no cantinho, é o momento da dinâmica, tá vendo? Ó? E ali tem uma dica de como fazer a dinâmica, enfim, esse material vai te ajudar. Você pode baixar aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá no nosso site também, tem esse resumo, ou se você tiver dificuldade, você pode entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é esse que eu vou colocar na tela aí. Esse aí você pode ver, ó. Esse é o nosso número de WhatsApp. Você entra em contato conosco e você pode receber o nosso material. Sempre que a gente publicar, a gente já manda o link, já manda o material. Também todos os dias nós mandamos uma leitura diária, mas essa leitura diária ela é linda, porque nós fazemos uma imagem bonita para você mandar nos grupos dos seus alunos ou para colocar nos seus status, tá bom? Vários irmãos fazem isso, colocam no seu status e muitos irmãos vão também ver a leitura daquele dia, que é referente à lição de domingo. Para isso, você entra em contato conosco e a gente coloca os irmãos num grupo, tá bom? Nesse grupo você receberá os materiais do textuário. Tá certo, meus irmãos? Vamos lá então? Na lição de hoje, o textuário é o seguinte: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47 e o verso 5. Ezequiel teve várias visões de Deus, e essas visões que nós vamos falar apenas 2, né, nós vamos comentar, e não nos dá tempo de explicar tudo, mas nós vamos por cima aqui explicar essas visões de Ezequiel, vamos fazer a aplicação nesse tema de avivamento, mas nós vamos ver essas 2, a visão que ele teve dos ossos secos, né, os ossos sequíssimos, aquele vale cheio de ossos, e a visão de um rio que fluía do templo. Né, nós vamos ler depois, né, lá no versículo lá em Ezequiel 47:1, lá no versículo 1 diz lá, ó, depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa. E assim vai. Então são essas visões, essas 2 visões que nós vamos falar, vamos comentar com os irmãos aqui, juntos aprendemos a palavra do Senhor. A verdade prática, ela diz o seguinte: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Irmãos, o avivamento depende, obviamente, do Espírito Santo. Tem pessoas querendo fazer avivamento, mas avivamento não se faz por mãos humanas. Nós buscamos, nós nos colocamos à disposição do Senhor, fazemos como lá em 2 Crônicas diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É avivamento. Nós precisamos ter esses passos, como já falamos nas aulas passadas, mas é importante, irmãos, entender que você não faz nada sozinho na obra de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E eu sempre digo no começo da aula, não tente dar uma aula com a sua sabedoria, não tente dar uma aula somente com aquilo que você preparou. Dê uma aula
com o Espírito Santo. Aí você vai ver que terá sim resultados. Uma aula onde você dá lugar ao Espírito Santo é uma aula onde os alunos realmente aprenderão e serão cheios do Espírito Santo. Então, não esqueça, até antes de estudar, ore. Enquanto estiver estudando, ore. E depois que terminar de estudar, ore. Antes da aula, ore. Orar para quê? Para que Deus lhe capacite e principalmente para que o Espírito Santo capacite você, esteja com você, você seja cheio do Espírito Santo para ministrar essa aula com o Espírito Santo. Que Ele possa usar a nossa boca, usar as palavras com as quais estudamos para que Ele possa usar para falar com os alunos, para que Ele possa nos usar, não só a nossa boca, mas como as nossas mãos, os nossos pés, tudo que iremos fazer seja direcionado por Ele. Se eu estou falando isso aqui, irmãos, é porque é importante. Tá? Nós vemos professores buscando conteúdo, chegam na classe, despejam o conteúdo no aluno, e o aluno sai dali, irmãos, com tanta informação, mas sem unção. Sai com tanto conhecimento humano, mas sem saber como ele vai fazer na vida dele, como que aquilo pode ser feito na vida dele, como que realmente ele vai ser avivado. Né? Porque nós vamos falar aqui da história do avivamento, mas não é para ser uma aula chata, monótona. É para ser uma aula onde cada aluno possa ter o interesse, a vontade de participar, de fazer parte, de ser avivado, de fazer parte de um avivamento. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre o avivamento no tempo de Ezequiel. A promessa de avivamento que Deus fez para Ezequiel. Porque enquanto Ezequiel recebia as visões, o povo estava no cativeiro, estava cativo, né? Estava disperso, não estava na sua terra. E Deus prometeu levantar dentre eles, dentre aquele vale de ossos secos, pessoas que estavam sequíssimas, levantar um grande exército, avivar aquele povo. Nós vamos no segundo tópico, vamos falar sobre os avivamentos que aconteceram no mundo, os grandes avivamentos. Vamos dar uma pincelada aí, só lembrando de alguns. Claro, os professores que quiserem ter mais conhecimento, ir mais a fundo, precisam estudar. Tem livros lindos que falam sobre os acontecimentos, esses avivamentos. E no final nós vamos falar que os avivamentos mudam o rumo da história. Os avivamentos mudam o rumo da história. Sabe por quê, irmão? Porque quem faz isso é Deus. Quem faz o avivamento é Deus. É o Espírito Santo quem faz esse avivamento. Então, logo, se o Espírito Santo é quem faz, ele tem poder de mudar histórias de vidas em particular. E mudando a história particularmente de cada um, claro, vai mudar toda a sociedade, vai mudar o mundo. E é isso que nós estamos precisando, de um despertamento espiritual, um avivamento. Meus irmãos, antes de nós irmos para a introdução, eu gostaria de falar aqui, fazer uma propaganda, né, da nossa loja, que é a loja Toda Mila. Ó, você pode ver aqui. E você pode ir lá no Instagram, Toda Mila, tá bom? Com 2 L's, Toda Mila com 2 L's. E as irmãs que gostam de se vestir bem, com qualidade, você vai lá, tá bom? Um preço é justo, um preço bom, você pode pagar e você pode comprar pelo site. Ah, não quer entrar em contato com a minha esposa? Entre lá, irmão. Ela é boazinha, ela é simpática, vai te ajudar. Se tiver peças aqui que sirvam para a irmã ou para você dar de presente, nós vendemos para todo o Brasil aqui e vamos também, aí a minha esposa vai atendê-la muito bem, tá bom? Se o irmão também quiser comprar para presentear sua esposa, por enquanto só estamos trabalhando com o feminino, mas logo eu creio que o Senhor nos dará condições de trabalhar também com o masculino. Enfim, temos vários projetos aqui. Mas o que eu quero dizer é que se você for lá comprar ou se você entrar em contato conosco para comprar alguma peça, né, você pode ir lá no Instagram, você pode ir lá no site todamila.mercadoshops.com.br, que está aqui, ó, você mira a câmera do seu celular, lá você pode comprar direto no site e lá tem o frete, tudo certinho, você já calcula, já coloca o endereço e já envia, tá bom? Já no mesmo dia, recebemos aqui, a gente já prepara e já enviamos para os irmãos aí em qualquer lugar do Brasil. E você que quiser comprar, né, aproveite que nós estamos dando 10% de desconto para os irmãos que assistem aqui e vai lá. Se for falar com a minha esposa, fala, ó, vim pelo textuário e ela vai dar o desconto. E se for pelo site, você coloca no final da compra, ó, texto 10, tem um lugar de colocar um cupom, você ganha 10% de desconto. Tá certo, meus irmãos? Vamos para a aula, então. A leitura bíblica em classe você encontra lá em Ezequiel 37, do 7 ao 10, e também Ezequiel 47, do 1 ao 5, e depois o verso 9. Eu gostaria de ler
com os irmãos rapidamente para a gente se situar nessas duas visões que falaremos mais adiante. Mas olha só o que Ezequiel, no capítulo 37, ele diz no verso 7. Então profetizei como se me deu ordem. Ezequiel profetizou em sua visão o que Deus havia mandado. Não é como muitos profetas por aí que surgem que falam o que eles estão sentindo, ou melhor, o que eles querem. Não, Ezequiel profetizou e a vida só veio porque ele profetizou de acordo com o que Deus queria que ele profetizasse. Então ele profetizou de acordo com a ordem dada por Deus. Deus falou, você vai profetizar assim e assim. O que Ezequiel fez? Profetizou exatamente as palavras que Deus havia dito. E quando ele profetizou, houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Irmãos, essa visão que Ezequiel teve é algo assim extraordinário. Você que consegue imaginar como foi essa visão. Olha que coisa linda. No versículo 1, eu gostaria de ler com os irmãos, por favor, vamos ler junto, que o professor precisa estar ciente desse contexto. Olha, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Então a mão do Senhor veio e levou Ezequiel em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, a mão do Senhor levou Ezequiel e fez ele andar depois ao redor desse vale, ao redor dos ossos. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Então, a mão do Senhor fez ele andar. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. É interessante que Deus faz essa pergunta que Deus faz, mostra a Ezequiel a incapacidade que nós temos. Quando nós olhamos para a igreja brasileira, essa mornidão espiritual que toma muitas igrejas, quando nós olhamos para as igrejas na Europa e em muitos lugares da América do Norte, nós podemos nos perguntar, é possível ainda ter vida nesses crentes? É possível ainda viver esse povo que está sequíssimo? Quando nós vemos a teologia liberal tomando conta de várias igrejas, com essas ideologias, essas aberrações, com essas artimanhas do inimigo, tomando lugares nos púlpitos e na cabeça de tantos que se dizem teólogos, nós vemos aí, irmãos, quando a gente olha, humanamente falando, a gente fala, meu Deus, como é que vai reverter esse quadro? E aí o Senhor pergunta para Ezequiel quando ele passa naquele vale de ossos sequíssimos, sequíssimos. Então são ossos que eu imagino, aqueles ossos, quando você olha um osso velho, não sei se você já viu, pesquisa na internet se você não viu, mas eu imagino, quando, por exemplo, a gente morava no sítio, e sei lá, em algum momento morria uma vaca, um boi, ou algum momento, em algum lugar, havia um osso de tempo que havia morrido um bicho, e ali as aves, os abutres, os urubus já tinham comido toda aquela carne e ficou aquele osso. E depois de um tempo você passa lá, tá só o osso. E tomou chuva, tomou sol e ficou ali muito tempo. Aquele osso está sequíssimo, está velho, com pontas pretas, está terrível. E você olha para aquele osso e você vê que faz muito tempo que ele está ali, que não tem vida ali faz muito tempo. Eu imagino Ezequiel andando em volta, nessa visão, ele andando em volta dos ossos e reparando naqueles ossos que estavam sequíssimos. Então nós vemos, tinha osso de perna, osso de mão, Claro, cada osso tem seu nome, mas eu não sou especialista, então não conheço. Mas tinha ali o crânio, o osso da cabeça, e tinha, enfim, vários ossos, estavam sequíssimos. E o Senhor pergunta, Ezequiel, esses ossos podem viver? Então Ezequiel é tomado ali com aquele choque, porque como que vai viver esses ossos? Se nós, quando olhamos já uma multidão de mortos, que já nos choca, ver uma multidão de mortos, e se alguém perguntasse para nós, é possível viver essa multidão de mortos? A gente já toma um choque e fala, é possível como? Imagine ossos sequíssimos, sem pele, sem nervos, sem sangue, como é que vai viver? E aí Ezequiel dá uma resposta muito extraordinária nessa visão, porque fala, Senhor, tu sabes, porque realmente é Deus quem sabe se eles terão vida, é só o Senhor quem sabe, só Ele tem poder. Então Deus disse a Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Era isso que era para lhe dizer. Então, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos,
Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E aí é o versículo que nós temos. Então ele profetizou como o Senhor havia dado ordem, e quando ele profetiza, há um ruído. Os ossos começaram a se mexer, havia barulho de ossos mexendo um contra o outro. E houve ali um rebuliço, houve um movimento entre todos aqueles ossos e os ossos se juntaram. Eu imagino, tá, irmãos? Eu imagino que um osso que estava lá, vários ossos do pé, e a perna estava em outro lugar, de repente um osso se junta ao outro e aqueles ossos se juntam. Os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aquele que pertencia ao outro foi se juntando, formando aquele esqueleto completo. Olha o que diz no versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele. A visão, irmãos, para quem não tinha muito estômago, é muito difícil. Porque imagine você um monte de ossos. Tem gente que não gosta de ver esqueleto. Imagine aquele monte de ossos e de repente sobre eles começam a crescer os nervos em todo o corpo. E estendeu-se a pele. Depois que estavam os nervos, vem a camada de pele, tomando conta daqueles ossos que estavam ali. Mas não havia neles espírito, ou seja, não havia vida naqueles ossos. E o versículo 9 que diz, e ele me disse, estavam ali ossos, mas sem vida. Então o Senhor diz, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. Então primeiro ele profetiza, como o Senhor diz, profetiza sobre os ossos. E agora ele diz, profetiza para o espírito. Profetiza ao filho do homem, diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o versículo 10 diz, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Que visão maravilhosa. Deus dando vida àqueles ossos. Deus mostrando a Ezequiel que é possível, mesmo no meio de uma tremenda apostasia, mesmo no meio de uma grande rebeldia, o Senhor levanta pessoas que estão dispostas, estão secos, mas quando receberam a ordem do Senhor, a profecia, e ali cada osso se juntou ao seu osso e depois profetizou para o Espírito veio e tomou aqueles corpos que estavam sem vida e deu vida. Um avivamento. Houve ali vida onde não havia. Aí, Ezequiel 47, do 1 ao 5, vai dizer daquela visão em que Ezequiel viu as águas saindo de debaixo do umbral da casa, e quando olhava, as águas vinham de baixo e elas iam formando um rio. Né? E aquele que, olha só, me fez voltar à entrada da casa, e no versículo 2, ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, e eis que corriam umas águas, enfim, eu estou lendo por cima por causa do tempo, mas diz lá, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que dá quase 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então ele media 500 metros, e fazia Ezequiel passar pelas águas. Então Ezequiel passou e estava lá no pé, estava lá no tornozelo. Depois ele mediu mais 1000 e fez passar pelas águas. As águas davam agora pelos joelhos, ou seja, quanto mais à frente eles iam, mais profundo esse rio estava. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que davam pelos lombos, em outras traduções diz pela cintura. Então as águas já estavam mais profundas, aqueles rios. E aí nós vemos no versículo 5, mediu mais 1000 e era um ribeiro, não dava mais para atravessar, como ele havia atravessado das outras vezes. Porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. E olha só, aonde esse ribeiro ia, toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrar esses ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Então são águas que davam vida para os lugares onde havia morte, para o mar morto no caso aqui. Então as águas chegavam e davam vida aonde não havia. Onde era impossível, na verdade, onde é impossível ter vida, essa água trazia a possibilidade de vida. Olha que interessante as duas visões com algo semelhante.
aonde havia impossibilidade de vida, Deus fez trazer vida, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Eu fico já emocionado com isso, porque a palavra-chave de hoje é despertamento. Olha que interessante, quando nós lemos Paulo falando lá na carta aos Efésios, né, se eu não me engano é isso, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então despertar aquele que está dormindo, mesmo que ele esteja no meio de um monte de ossos mortos e secos, mas levanta-te, porque Cristo resplandecerá sobre ti. E é isso que eu creio que acontecerá na minha classe, na sua classe, na nossa congregação. Haverá um grande avivamento, em nome do Senhor Jesus. Na introdução de hoje, nós vemos ali que o que Deus fez no tempo de Ezequiel, ele ainda pode fazer hoje. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo e notadamente nesses últimos séculos. Cremos que antes da vinda de Jesus, para arrebatar a sua igreja, Deus pode, porque ele tem todo o poder, despertar um grande avivamento mundial. Pastor Elinaldo Renovato, irmãos, ele, no seu livro, ele diz o seguinte: o avivamento espiritual é como uma faísca que dá início a um fogo ou a um incêndio em alguém, em algum lugar. Então pode começar aqui em mim uma faísca no meu coração, e essa faísca, se eu alimentar o Espírito, se eu continuar perseverando na oração, na palavra, e fazer com que outros também peguem esse gosto, e a nossa igreja está numa mesma visão, essa faísca vai incendiando os irmãos, as igrejas, as congregações, de repente incendeia todo esse país, e por onde esse fogo passa, vidas são salvas, pessoas são curadas, e vidas são transformadas. Irmãos, o que acontece em avivamentos? Nós vemos que são coisas maravilhosas. Os dons espirituais estarão em plena atividade, porque a igreja estará trabalhando com esses dons espirituais para expandir o reino de Deus, para ganhar almas para Jesus. O que eu quero deixar bem claro, e às vezes muitas pessoas não entenderam, mas por que é que esse avivamento tarda? E tem até um livro de Leonard Ravenhill que ele diz, né, porque tarda o pleno avivamento. É um livro muito bom para quem gosta de ler lá. Depois procure por esse livro, tem na internet, você vai encontrar, né, tanto para comprar também você vai encontrar, porque tarda o pleno avivamento. E esse livro é excelente, porque ele cita vários empecilhos para o avivamento. Agora, o que eu quero destacar aqui nessa aula de hoje é que muitos estão querendo o avivamento em muitos lugares. Mas muitos estão querendo avivamento para encher a sua denominação, a sua igreja. Muitos estão querendo avivamento para ele se aparecer, como tem a pessoa que tem dons, a pessoa que cura. O que eu quero dizer? Esse avivamento não vai acontecer desse jeito. No lugar onde essa pessoa quer, não vai acontecer. Irmãos, o avivamento vem onde há humildade, onde há liberdade do Espírito Santo. O avivamento ele vai vir, ele virá, né, de acordo com a vontade de Deus, mas no lugar onde houver humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Outra coisa que eu gostaria de dizer: o avivamento virá no lugar ou no coração em que está disposto a servir. Porque você pode notar, tanto lá no dia de Pentecostes, a igreja passou a servir uns aos outros servindo. Quando nós vemos o avivamento da Rua Azusa, nós não vemos uma proeminência de uma pessoa por cima das outras, querendo lucro, obtendo... Não, nós vemos pessoas servindo as outras em suas necessidades. Tanto nas suas necessidades espirituais, como nas suas necessidades materiais. Então nós vemos Deus agindo e aqueles que são avivados servindo a esse Deus. Então vamos lá para o primeiro tópico. E nesse primeiro tópico, deixa eu passar o slide aqui, traz como título o avivamento no tempo de Ezequiel. O primeiro subtópico vai trazer para nós a questão do estado que estava o povo de Israel naquela época, a calamidade e restauração de Israel. Então o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos juízos de Deus contra a desobediência e contra a apostasia. E era justamente por isso que eles foram levados cativos para o exílio, por causa da desobediência e por causa da apostasia. E o Senhor estava profetizando salvar um remanescente. Olha só, Ezequiel 36 e 21 diz lá: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. E Deus diz assim, através de Ezequiel,
que por amor a Ele, por amor ao seu nome, como diz aqui, por amor do meu santo nome, Deus, com sua misericórdia, poupa um remanescente, um povo, e promete restauração a essa nação. E sabemos que Deus restaurou, né? Tanto naquela vez quanto em outras vezes em que Israel passou por dificuldades, Deus preservou, como hoje ainda tem a nação de Israel. Então, nós vamos perceber que Deus agiu em prol, com misericórdia, em favor de Israel. Mas Ezequiel alertou o povo sobre essa obediência, sobre a apostasia em que eles estavam vivendo, que precisava sim de arrependimento. Houve o juízo, né? É importante destacar que Ezequiel profetizou e o juízo aconteceu, né? Eles estavam no exílio, muitos sofreram lá em Israel, os que ficaram, os que vieram também sofreram muito, porque é um exílio, né, irmãos? Não é qualquer coisa, né? Tem gente que acha que o povo de Israel foi dar um passeio. Não foi assim, não. Foi muito difícil. O pastor Rinaldo, ele vai dizer o seguinte: a apostasia em Jerusalém era terrível. Os filhos desprezavam os pais, havia terríveis pecados sexuais, propinas no meio do povo, sacerdotes eram carnais, não fazendo separação entre o santo e o profano, e os profetas mentiam. Deus, porém, tomou a decisão de promover a restauração nacional de Israel, trazendo-lhe de volta de entre as nações e implantando-o na sua terra. Mas para isso teve que ter também humilhação. Não pense você que foi, então tá, chegou o tempo, tá. Deus prometeu que haveria restauração. Mas nós nós vemos na Bíblia, tanto Neemias, quando foi construir os muros e voltou lá, teve humilhação, teve oração. Nós vemos Daniel orando para que terminasse o cativeiro no tempo certo em que chegou isso. Então nós vemos sim humilhação, oração de alguns poucos. E foram poucos que realmente voltaram, não foram todos. Mas Deus restaurou esses poucos que se humilharam e que estiveram dispostos. Aí nós vamos ver, no segundo subtópico, um vale de ossos secos. Essa visão que nós já comentamos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Era uma representação de como estava Israel. Sequíssimo, ossos secos sem vida espiritual. Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre esses ossos secos, que ele haveria de dar a vida. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre nessa visão, né? Houve ali um exército através desses ossos. Olha só a imagem, eu até convido você que tem condições de imprimir ou de levar no data show, olha só que imagem. Quando você olha, eu imagino que tinha muito mais ossos do que nessa imagem. Mas essa imagem foi que eu encontrei, que dava para a gente tentar imaginar esses ossos secos num vale. Olha só que visão interessante, né? Eu vou até aumentar a tela aqui para os irmãos verem melhor. Olha só, veja aí. Olha só como é terrível ver uma visão com ossos secos. Eu acredito que foi muito pior. Foi muito pior para Ezequiel ver, porque devia ter muito mais ossos sequíssimos e Deus ainda falando, perguntando, falando com ele. Muito bem. Gostaria de deixar a citação aqui do pastor Rinaldo Renovato. São 3 citações que está lá no livro de apoio, né? Você que tem, você vai encontrar. E você que não tem, você pode anotar, você pode baixar nosso material. Diz lá, ó, há igrejas, e não são poucas, que podem ser comparados a um vale de ossos secos. Outras podem ser comparadas ao corpo com carne e nervos, mas são cadáveres espirituais. Não tem vida. Não tem poder, não tem unção, não passa de instituições religiosas sem fins lucrativos. Falta o poder do Espírito Santo. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, disse Jesus, é promessa. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Enfim, né? Nós precisamos de poder. A mensagem de Ezequiel sobre a restauração dos ossos secos e dos corpos sem vida lembram que Deus pode dar vida a quem está morto. Deus tem esse poder. Cremos que Deus, e só Ele, pode reavivar comunidades evangélicas que estão mortas há muito tempo. Tem alguns lugares, como o pastor Rinaldo disse, que não são mais igrejas. E eu diria que são clubes, que as pessoas vão para se encontrar no domingo à tarde, no domingo à noite, no domingo de manhã. Eles vão lá, mas eles não prestam atenção. Muitos não querem saber da mensagem, outros não querem saber da vida do próximo, não há comunhão. Então nós estamos passando por muitos momentos complicados e difíceis. Mas poderão esses ossos secos viver? E eu digo nesta aula, Senhor, Tu sabes. Mas nós estamos aprendendo que Deus tem poder. E vamos ver exemplos de avivamentos em que Deus fez ossos secos virem à vida. Os ossos secos do liberalismo
evangélico podem ser restaurados. E os cadáveres espirituais podem ser ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos até batalhar tentando fazer alguma coisa, mas quem consegue fazer é o Espírito Santo. Desde que aceitem o sopro de Deus nas suas estruturas eclesiásticas, mortas pela doença do pecado e da corrupção espiritual e moral. O terceiro subtópico, os irmãos entenderam essa visão dos ossos secos e o que nos mostra, né? Mostra-nos o poder de Deus, né? Deus querendo mostrar que mesmo nos parecendo impossível haver vida em uma multidão de ossos, Deus pode transformar todos esses ossos em um exército trazendo para o nosso caso, essa multidão de pessoas que vão à igreja descompromissadas, se houver humilhação e se Deus enviar esse avivamento, irmãos, haverá um exército para trabalhar para o Senhor, para ganhar vidas para o Senhor. Um exército com dons espirituais, um exército armado com a verdade, para ganhar almas para Cristo, para influenciar essa humanidade e esse governo, esses governos corruptos que nós vemos e notícias de corrupção uma atrás da outra. Quando há um avivamento, há mudança na política, há mudança na economia, há mudança em todas as áreas, mas principalmente nós estamos precisando de uma mudança espiritual. Terceiro subtópico fala lá, o rio das águas purificadoras. Ezequiel então viu um homem que possuía um cordel de medir, nós lemos, ele media a distância de 1000 côvados ou 450 metros e fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. Aqui eu só vou dar um exemplo. Irmãos, um exemplo não, uma observação. Já vi muita gente falando covado, né? Na nossa língua, como foi traduzido, côvado tem um acento ali no O, então se fala côvado, com a sílaba co mais forte. Né? Então você fala côvado e não covado, tá bom? E esse côvado equivale a 44,4 centímetros na maioria das enciclopédias. Então ali é quase 45 centímetros. Por isso que na nossa revista está marcando 450 metros. São 1000 vezes 45, né? 1000 côvados, 1000 vezes 45 vai dar 450. Não é isso? Vamos devagar, né? Os irmãos que têm matemática aí, que entendem um pouco aí da matemática, eu estou falando de 1000 côvados, são 45 centímetros. Então 1000 vezes 45, né, vai dar o que, traduzindo, ou melhor, né, convertendo para metros, vai dar 450 metros. Tá bom? A cada etapa dessa de 450 metros, medida por aquele homem, e eles avançavam naquele rio, né, fazia o Ezequiel atravessar, ele andava nessas águas. E era um rio que depois, quando a gente vai ver, conforme ia andando, conforme eles iam se aprofundando, as águas se tornavam mais profundas e as águas iam causando muita produção na agricultura, na piscicultura, e dava vida em onde passava. Ou seja, havia abundância de vida ao redor daquele rio. Aquele rio por onde passava mudava, a paisagem mudava-se. Conforme mais profundo, mais vida havia. Irmãos, isso traz-nos mensagens grandiosas, porque conforme nós vamos nos aprofundando mais nesse rio de Deus, nesse rio que flui lá da casa do Senhor, conforme nós aprofundamos mais vida nós temos. Mais fundo nós queremos ir. Chega um ponto que não é nós quem estamos de pé, nós estamos mergulhados e é a água quem nos leva. É nesse ponto em que nós não temos mais domínio, mas quem nos domina é o Espírito Santo. Irmãos, isso aqui dá mensagem gloriosa, mas não é isso que nós vamos falar aqui. Mas o que eu quero dizer, mergulha, meus irmãos, nessa água, vá cada vez mais profundo e você vai ver quanto mais vida você vai ter. Né? Não queira ficar de pé, queira nadar, queira ser dominado por essas águas. Amém? Aleluia. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus, que ainda haveria de experimentar, que Ezequiel estava na sua visão, vendo que Deus ainda faria o povo de Israel passar por uma restauração de vida. Então, nesta visão, as águas que saíam do templo de Deus deram vida ao Mar Morto. Imagine você quanta vida deu. Você que conhece o Mar Morto, que já viu, que já foi ou que já viu pela internet, assim como eu, e um dia, em nome de Jesus, eu quero conhecer, nós vamos que esse Mar Morto não há vida por ser muito salgado. Mas quando esse rio chega, irmãos,
Ele tira tudo aquilo que impede a vida e faz com que aquele mar haja peixes. Faz com que as margens desse mar, que não há vida também, por ter muito sal, brotem árvores, nasçam árvores, tenha ali uma agricultura em volta. Que essas águas nos alcancem e reavivem o nosso ser, que às vezes está sequíssimo e às vezes está morto. Às vezes não há vida em nosso coração e nós só enxergamos coisas ruins, mas que o Senhor nos traga vida, que essas águas do Espírito fluam em nós e nós possamos também ter vida em nós mesmos, mas quando abrimos a nossa boca, que essas águas fluam para que as pessoas que estão à volta, para a nossa família, que nós sejamos fonte de vida, que essa fonte que está em nosso interior, que é o Espírito Santo, possa fazer com que nós levemos vida onde quer que estivermos, no nosso ser, na nossa congregação, na nossa nação. Quando terminou de falar, lá em Lucas 5:4, irmãos, eu amo essa passagem também. Jesus ministrou uma mensagem. Enquanto Jesus ministra, os discípulos, lá em Lucas 5, os discípulos estão lavando as redes, né? Pedro estava ali, porque eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. As suas redes estavam secas. As suas redes não tinham vida, não havia peixe nas suas redes. A sua pesca havia sido infrutífera, não havia dado certo. Porém, Jesus ensina no barco de Pedro. Toma o barco de Pedro como ali um lugar mais alto para ele ministrar. E ele está ministrando. Ao terminar de ministrar, quando termina de ensinar a multidão, Jesus diz a Simão, dono daquele barco, né, através daquela sociedade ali, diz, agora você vai para onde é mais fundo. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Porém, né, na nossa versão Almeida, revista corrigida, diz lá, vá, lança-te ao mar alto. Eu quero até ler aqui com os irmãos, Lucas 5:4. Cabe bem aqui essa comparação. Lucas 5 e verso 4 diz lá, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Em algumas traduções, nos diz lá, vá para onde as águas são mais profundas. Irmãos, olha que coisa linda. O Senhor Jesus pediu para ele voltar ao mar, mas agora é para ele ir onde há profundidade. Que lá ele iria encontrar peixe. Era para ir lá e lançar as redes para pescar. A ordem é, vá nesse determinado lugar onde há profundidade e lá lance as redes. Você vê que essa foi a ordem de Jesus e Simão, ele responde ao Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada, mas como é o Senhor que está falando e porque é o Senhor que está falando, nós vamos, né? Nós já, porque o Senhor mandou, nós vamos lançar a rede. Então eles pegam o barco e vão para um lugar onde há mais profundidade. E lá eles lançam a rede. E quando eles puxam, as redes estão cheias de peixe, quase se rompendo tamanha quantidade de peixes e precisam pedir ajuda para recolher esses peixes. Depois disso, depois de tanto peixe, eles largam todos os peixes na praia e vão seguir Jesus. Porque é muito melhor estar com Jesus, o dono dos peixes, do que ficar com os peixes. Eles entenderam isso, porque eles foram onde era mais profundo, obedecendo a palavra do Mestre. Então, nesse momento, aqui nesse vídeo, eu quero dizer para você, vá, obedecendo a ordem de Deus, vá onde as águas são mais profundas. Porque é lá que você vai entender que vale a pena viver com Ele e não com as coisas que Ele tem para dar. Traduzindo aqui, eu quero dizer assim, que vale a pena buscar o reino de Deus em primeiro lugar e seguir a Jesus, estar com Ele nas profundidades do relacionamento. É lá que a gente vai entender que Ele dá sim bênçãos, mas é muito melhor estar correndo atrás ou seguindo aquele que é o dono das bênçãos do que ficar seguindo ou correndo atrás dos bens materiais. Amém, meus irmãos? Vamos correr, né? Porque aqui nós já precisamos aqui fazer a dinâmica 1, e a dinâmica 1 ela é bem simples. Se você puder baixar o nosso material, aqui na descrição do vídeo você pode baixar, lá no nosso site você pode encontrar. No final desse material, eu vou mostrar aqui, tem duas páginas lá, ó, uma com esse desenho, tá bom? E outra com esse outro. Um está com o Vale de Ossos Secos e o outro está com um rio que flui do templo. Irmãos, você vê que eu coloquei aqui, deixa eu até tirar aqui. Você vê que eu coloquei aqui, isso para exemplificar que você também precisa fazer na sua sala.
Coloque num lugar que seja visível, se você puder imprimir. Ah, irmão, eu não posso imprimir esse desenho, não tem impressora colorida. Não tem impressora, desenhe um templo saindo água ali, faça um riozinho. Ah, eu não sei desenhar, tente fazer da melhor forma possível, né? Faça lá. Também o Vale de Ossos Secos, desenhe uns ossinhos ali, ó, uns esqueletos. O importante é que você chame a atenção dos alunos para essas duas visões, tá bom? Chame a atenção deles, cole lá num lugar, mas antes de colar, você vai escrever alguma coisa neles, tá bom? Depois, daqui a pouco eu já falo o que você vai escrever. Mas quando terminar esse tópico, você peça para os alunos falarem o que eles estão vendo nessa imagem. E aí eles vão falar, estou vendo um templo, uma água, estou vendo árvores, porque lembra que esse rio deu vida, né, onde passou. E aqui pergunte o que eles estão vendo. Faça a mesma pergunta para eles. É possível esses ossos viverem? Né? Faça a mesma a pergunta onde está aqui, ó, onde não havia rio. É possível ter vida? Né? Muito bem. Depois disso, peça para que um aluno vá lá e vire essa folha. Tire essa folha de onde ela está. Né? Eu vou tirar aqui. E peça para ele mostrar para a classe o que está escrito. Deus, olha o que está escrito. Deus pode avivar. Porque a iniciativa veio de Deus. A água fluía da casa. Né? A água fluía do trono, fluía do templo. Né? Então a iniciativa vem de Deus. Então eu sei que Deus pode avivar, vem de Deus. E aqui, você vai pedir para outro aluno tirar e pedir para eles lerem, ó, o seu povo. Quando a gente olha aqui, ó, seco, né? Porque muitas vezes, e num cenário como esse, e como de Ezequiel, o povo de Deus estava assim. Estava sequíssimo. Como muitas vezes nós vemos nas igrejas. Povo distraído, disperso, tanto na hora da mensagem, não louva, só canta, né? Mas não presta atenção na letra, enfim. Mas se você juntar essas duas, olha o que vai dar. Eita, colou aqui. Olha o que vai dar quando você juntar. Ó. Deus pode avivar o seu povo. Amém? O que tem a ver com as duas visões? Claro que você já entendeu e você pode até aplicar melhor na sua classe. Né? Melhor do que eu apliquei aqui. Mas o que você pode dizer? Você pode resumir falando a sinopse tópico 1. O Vale de Ossos Secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Amém? Glória a Deus. Eu creio que vai ser bênção essa dinâmica, por mais que ela seja simples. Depois você pode pedir para os alunos ficarem de pé e lerem em alta voz. Deus pode avivar o seu povo. Ele tem esse poder. Vamos lá para o segundo tópico que diz lá. Os grandes avivamentos no mundo. E o primeiro subtópico fala na Europa. Então, você que conhece geografia, se não conhece, professor, dá uma estudadinha, vê quantos países lá tem na Europa. E na Europa nós vemos que houve diversos avivamentos. Primeiro na Alemanha. Tem ali a bandeirinha da Alemanha, ó. Lá por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário. Irmãos, essa história dos morávios ela é linda. Isso realmente aconteceu. Mas você vê o fervor que eles tinham, o ímpeto missionário. Irmãos, tem tantos testemunhos dessa época, de pessoas que largaram tudo para fazer missão. Irmãos, é algo lindo que aconteceu lá na Alemanha nessa época. E incendiou a região inteira, incendiou diversos países. Na Inglaterra, por volta de 1740, John Wesley, que você deve conhecer, Charles Wesley e George Whitefield buscaram o poder de Deus e pregaram contra o formalismo, e também Deus os encheu com o Espírito Santo de uma forma que eles tiveram vontade, fervor missionário, amor pelas almas. E no país de Gales também, você vê a bandeira aí do país de Gales, Evan Roberts, aos 13 anos, contou para os seus colegas uma visão que ele Deus tinha dado a ele, dizendo que enviaria um avivamento, mas que para enviar esse avivamento, eles precisavam abandonar a prática do pecado. Por volta de 1904 e 1905, o avivamento, começado ali, começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Começa com uma faísca, começa com um fósforo só. E depois vai incendiando. Que o Senhor comece no meu coração, comece no seu coração. Mas precisa começar. Então que haja em nós
o ardente desejo de ser cheio do Espírito Santo, o ardente desejo, a sede de Deus, a sede de ler a palavra, a sede de conhecer mais Deus, sinceramente a vontade de servir. Que nós nos humilhemos e peçamos perdão pelos erros não só nossos, mas da nossa nação, porque o Senhor, Ele haverá de ter misericórdia. Pastor Reinaldo Renovato, ele diz que John Wesley não se conformou com o estilo de vida da igreja anglicana, formalista, sem poder, e pôs-se a pregar o retorno à vida que havia no Novo Testamento, que está ali esboçada. Ali aquela vida da igreja de Atos. Ele começou a explicar, mas não era uma vida fria como essa, não era uma vida parada como essa, nós precisamos de poder. Pastor Reinaldo ainda diz que eles eram grandemente avivados e contribuíram para uma busca maior do poder de Deus numa sociedade que se dizia cristã, mas que vivia de modo frio, letárgico e sem unção. Uma sociedade que estava preocupada somente com eles. Eu estou falando que isso aconteceu em diversos lugares da Europa, igrejas frias, igrejas que estavam ali, o povo naquela letargia, naquela preguiça espiritual, e Deus avivou. Então aqueles ossos secos da Europa foram avivados e o avivamento passou o Oceano Atlântico, chegou até nós, chegou até a América do Norte e de lá veio para cá. Então nós vemos que nos Estados Unidos da América, olha só, houve vários avivamentos naquela grande nação. Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Você pode ver ele aí na imagem, pregando. Né? Teve grande influência de Campbell Morgan, que pregavam um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas. Você vê a frieza espiritual, mas Deus incendeia um, incendeia dois e vai incendiando homens que não se conformam com a frieza espiritual, com a falta de poder. Mas nós não estamos aqui de fazer evento gigantesco, muito menos nós estamos falando de fazer grandes conferências. Não é isso que nós estamos comentando. Nós estamos comentando de haver arrependimento, humilhação e começar um fogo, um fervor espiritual dentro de nós, que vai incendiar a comunidade onde estamos inseridos e os irmãos que estão na mesma congregação, e isso, todos no mesmo espírito, voltarão a experimentar o verdadeiro avivamento, assim como aconteceu em Atos 2. Eu creio que isso pode acontecer, porque Deus é que tem todo o poder. Mas eu e você precisamos estar dispostos a buscar esse avivamento. Não buscar em palavras somente, em atitudes. A não se acomodar. Sabe? Às vezes até os professores estão tão acomodados, irmãos, que dá uma passada na lição e no outro dia vai lá e fala, despeja conteúdo. Não é isso. Nós precisamos incendiar essa classe com o poder de Deus. Não é porque é ensino que não precisa ter poder. Precisa ter poder de Deus para que esse ensino provoque ali os seus alunos e eles tenham sede de Deus. Não sede de conhecimento de você, de ciências humanas. Conhecimento de Deus, de buscar a palavra, de entoar louvores com unção, com vontade, com fervor. Nós precisamos de um avivamento. E o terceiro subtópico fala das raízes do avivamento pentecostal. Em 1901, pastor Seymour foi batizado no Espírito Santo. Né? E aí, nós temos toda uma história aí na revista e também no livro do pastor Reinaldo Renovato, falando que lá no ano de 1900, Charles Fox Parham, com o propósito de preparar obreiros para evangelizar, ele fundou um Instituto Bíblico. E enquanto os alunos estavam estudando Atos 2, eles foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Em 1901, o pastor William Seymour estava naquele instituto. Ele foi atraído pelo movimento de fé iniciado por Parham. E ali ele foi batizado com o Espírito Santo, com evidências das línguas. Em 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour começa a pregar essa mensagem na sua própria casa. As reuniões atraíram tantos que a casa já não comportava mais. Aí eles foram procurar um novo prédio. E nesse novo prédio, irmãos, eles descobriram um salão que estava abandonado, na rua Azusa, lá em Los Angeles. Ali, o pastor Seymour fundou a missão evangélica da fé apostólica. E começou, então, o avivamento pentecostal no século XX, que chegou até nós, né, com os missionários que aqui vieram. A Assembleia de Deus foi iniciada nesse fogo. Agora, o que eu gostaria de falar, se você puder, pesquise mais sobre esse avivamento na Rua Azusa, que coisa linda. Tem documentários, tem pastores que falam. Quando eles chegaram lá, né, num determinado culto, eles começavam e haviam 3, 4 cultos num dia,
Mas esse culto não terminava. Os irmãos passavam a noite ali naquele lugar, naquele galpão, irmãos. E o poder era tremendo naquele lugar. Os irmãos pregavam, mas assim, não havia escala para pregar. De repente Deus tomava um e ele começava a pregar. Pregar o quê, irmão? Pregar o evangelho. A mensagem da cruz. Não era pregar a prosperidade, não era pregar liberalismo, era pregar a mensagem da cruz. Havia ali, irmãos, um ambiente de igualdade, não havia um querendo ser maior que o outro, todos estavam cheios do Espírito Santo. Lendo comentários sobre isso, diz alguns que até os jornais dali mostraram, colocaram nas suas manchetes esse movimento que aconteceu. Né? Então foi um impacto muito grande, não só entre os cristãos, mas entre os outros. Irmãos, haviam pessoas que iriam passar nessa rua Azusa para trabalhar no outro dia, porque o culto já estava virando um dia, já estava virando 2 dias. Então eles foram passar na rua. Diz que ali com a sua marmitinha para ir para trabalhar na sua empresa. Diz que haviam pessoas que estavam nem perto, tão perto assim da rua Azusa, mas estavam de joelhos. E com a sua marmita ali na mão, ou às vezes até ali no chão. Mas eles estavam pedindo perdão dos seus pecados e pedindo para aceitar a Cristo como Salvador, aceitando ao Senhor. Irmãos, tamanho era o poder. Diz que o chão daquele lugar cedeu, né? Ninguém se feriu, mas tamanho poder que as pessoas estavam ali naquele ambiente. Havia dons espirituais, havia curas naquele lugar. As pessoas não conseguiam nem entrar naquele lugar, mas já eram tomadas por um poder tão grande que havia ali. Eu me lembro muito, claro, de Atos 2, quando a gente vê que todos foram cheios do Espírito Santo e de repente lá fora, do lado de fora, mais de 3.000 pessoas levantam as suas mãos, aceitam a Cristo ao ouvir a mensagem do Senhor, ao receber aquele poder também, foi algo maravilhoso. Pastor Elinaldo, ele diz o seguinte: as pregações de Seymour não eram eloquentes, eram de uma simplicidade bem peculiar, irmãos. Não é palavras persuasivas de sabedoria humana, já falei nas outras aulas, como Paulo diz. Mas era poder de Deus. Eram de uma simplicidade, mas a unção do Espírito Santo era tão grande nas reuniões que pessoas eram curadas, outras batizadas no Espírito Santo. A missão da fé apostólica da Rua Azusa realizava 3 cultos por dia, 7 dias por semana, durante 3 anos e meio. Milhares de pessoas receberam batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. E hoje tem gente dizendo que não tem mais não existe mais falar em línguas como evidência inicial, é porque eles não presenciaram, eles não viveram isso, como nós vivemos. Irmãos, nesse momento nós podemos fazer a segunda dinâmica. Eu estou passando rápido porque é do tempo, né? Nós vamos para a segunda dinâmica. Como é que vai ser a segunda dinâmica? Ela é bem simples, não precisa de material, mas precisa de ânimo, tá bom? Então você vai falar para os alunos. Olha, eu vou escalar 2 alunos. Um aqui vai representar a Europa e o outro lá na ponta, escolha do outro lado, vai representar os Estados Unidos. E cada um vai representar um país, um povo. E aí o professor vai dizer, olha, o aluno daqui vai começar falando assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Ele vai ficar de pé e vai falar, e todos com as mãos levantadas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando ele terminar de falar, peça para o outro falar lá. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, na Europa, todos que estavam reunidos ali naquele avivamento, todos foram cheios do Espírito Santo. Lá na América, todos foram cheios do Espírito Santo. Esse todos, eu estou dizendo de Atos 2. Né? Aí peça para esses que já falaram, pegarem na mão de alguém, levantarem. E quando levantar, ele vai falar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Lá na outra ponta também, todos foram cheios do Espírito Santo. E eles vão falando, não precisa esperar falar. Pegue na mão de um, quando esse terminar de falar e todos foram cheios do Espírito Santo, ele vai pegar na mão de outro. Quando o outro terminar de falar e todos foram cheios do Espírito Santo, pegue na mão de outro. Irmão, você vai ver que coisa gloriosa que vai acontecer. Todos vão dar as mãos ao final, pode fazer um círculo e orar para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Vai ser algo que vai dinamizar, você já faz uma oração ali, e aí você fala, mas no meio da aula fazer uma oração, irmãos, não tem problema. Faça uma oração, converse com o seu coordenador se vai ser possível fazer isso, claro, tudo com ordem, com decência, mas essa dinâmica vai ser algo tremendo aí na sua classe. Depois você conta pra gente no nosso número do WhatsApp ou aqui nos comentários, tá bom? Porque eu amo saber como é que foi as dinâmicas aí nas classes. Terceiro tópico vai falar dos avivamentos mudam a história. Vamos lá.
Primeiro, subtópico, os impactos no mundo. Os avivamentos, os maiores avivamentos, trouxeram impactos profundos, irmãos, tanto na política, na economia, na cultura, tudo muda. Se a igreja está ali salgando, o sabor vai mudar. Se a igreja está como luz, as trevas vão se dissipar. Nós precisamos de uma igreja poderosa para conseguir impactar lá. Mas o que está acontecendo é o contrário. Parece que a corrupção que está na política, que está acontecendo na economia, que está acontecendo na cultura, se corrompendo todas essas áreas, parece que a igreja, ou algumas igrejas, estão se permitindo ser influenciadas. Nós precisamos ser luz de verdade e sal de verdade. E é com um avivamento como esse que nós precisamos tomar vida. A igreja precisa voltar a ter sabor. A igreja precisa voltar a iluminar para que possamos viver um real avivamento. Então busquemos esse avivamento para que possamos, a igreja, ter poder. Num contexto de tragédia do racismo lá nos Estados Unidos, foi possível contemplar, em meio a esse avivamento, vítimas desses conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas, se alegrando no Espírito, sem ter discriminação na igreja, mas vendo esses tão sofridos, sendo cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, e não só isso, sendo úteis para a obra do Senhor, sendo embaixadores de Cristo, ganhando almas por onde quer que fosse. Glória a Deus. Só um verdadeiro avivamento espiritual faz isso. Remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Glória a Deus. O segundo subtópico fala da geração depois dos avivamentos. Isso aqui é um pouco triste, porque em várias partes do mundo os avivamentos provocaram essas mudanças todas, mas não duraram, não perduraram por muito tempo. Em muitos lugares a chama se apagou. Você pode ver aí que na imagem, né, eu até coloquei ali, lugar onde a chama está se apagando, onde há brasas, né, está ali se apagando. Se não houver um vento, se não houver mais lenha, isso vai se apagar. Então nós precisamos buscar. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram. E seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter esse fogo aceso. O Deus de John Wesley, o Deus de Charles Finney, o Deus de William Seymour, é o mesmo, irmãos. Deus não mudou. É o mesmo Deus de Pedro. É o mesmo Deus da igreja primitiva. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é eternamente. Precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens sentiram para buscar o que eles buscaram, um verdadeiro avivamento espiritual. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Amém, meus irmãos? O avivamento espiritual é de Deus, é divino, mas ele não usa anjos. O Senhor sempre usou e quer usar homens e mulheres que se coloquem diante dele como instrumentos do avivamento. O pastor Elinaldo Renovato foi quem disse isso, e ele ainda disse em seu livro: os sucessores dos avivalistas esfriaram-se, acomodaram-se, e os lares cristãos desprezaram o culto doméstico. Os filhos desviaram-se de Deus. Essa história repete-se inclusive no Brasil, onde a maioria dos crentes não faz o culto doméstico e nem se interessa pela leitura diária da Bíblia. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar a buscar ao Senhor em nossas casas, em ter o nosso devocional, nosso momento de oração, nosso momento de leitura bíblica. Só assim, irmãos, haverá chuvas de avivamento dos céus. Nesse ponto, nós podemos fazer a terceira dinâmica. Eu vou até dar uma dica de uma outra dinâmica, porque é simples aqui, mas pensando aqui agora, né, o Senhor nos traz essa dinâmica aqui. Você pode usar um isqueiro e um palito de fósforo. Acenda os dois ao mesmo tempo. Chame 2 alunos e cada um com uma face para acender ao mesmo tempo. E aí, claro, o fósforo vai apagar e o isqueiro vai ficar aceso. E aí comente que em muitos lugares o avivamento foi como esse fósforo. Começou a queimar e acabou. Ninguém mais alimentou, não houve mais continuidade. Mas nós precisamos ser como esse isqueiro. Sempre estar cheio e ter combustível para ir alimentando esse fogo e não deixar apagar. E esse fogo pode fazer incendiar muitos lugares. Por quê? Porque ele não apagou. O que estava segurando o fósforo apagou, acabou. Não dá mais para esse fósforo acender mais nada. Então acabou, mas nós precisamos ser como esse isqueiro, cheio do combustível que tem dentro dele, para incendiar outros lugares, outras nações. Amém, meus irmãos? E a dinâmica 3, que está no material aí, o desenho de uma bexiga, como é que você vai fazer? Você vai furar essa bexiga. Geralmente é mais fácil furar aqui, ó, aqui, né, perto da boca. Aqui você vai fazer um furo. Eu fiz um furo aqui com uma agulha. Eu furei. Você pode fazer com várias bexigas, né? Fure as suas bexigas, né, não muito grande, e peça para um aluno só encher. Né? Então vocês vão falar, gente, só esse aluno pode encher.
tá bom? Vocês não podem encher. E aí esse aluno enche e passa para os alunos, que muitos não vão saber que a bexiga está furada. Vai passar para os alunos. E o professor vai dizer, a ordem dessa dinâmica é manter a bexiga cheia. Mantê-las cheias. Não sei se você consegue ouvir, mas aqui é um barulhinho que ela está vazando, né? Daqui a pouco ela vai esvaziar. O professor vai falando na aula. E aí alguns vão perguntar, professor, como é que eu vou fazer? Está murchando. E aí o professor vai repetir. Só ele, o aluno, é que pode encher. Alguns vão deixar esvaziar. O que entendeu vai pegar a bexiga e vai levar para aquele aluno que pode encher. Para que ele enche de novo. E toda vez em que estiver esvaziando, vai entregar para ele. E alguns vão falar, viu, fique com ela, porque é melhor assim. Para que ela não esvazie. Para resumir, o que quer dizer essa dinâmica? Que só Deus pode mandar o avivamento. Só Deus pode nos encher. Só o Espírito Santo é quem vai nos dar essa utilidade na obra de Deus. Então, se você estiver longe dele, você não vai conseguir. Você quer ser cheio? Você quer ser avivado, ter o avivamento? Nós temos que buscar, ir até o Senhor e estar em contato direto com ele. Porque é só a bexiga na boca de Deus, na boca do aluno que tem o poder de encher, é só assim que ela vai conseguir continuar cheia. Mesmo estando furado, porque nós temos imperfeições. Mas quando nós nos humilhamos, nos dirigimos ao Senhor, buscamos a face dele, nós podemos ser cheios. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que maravilha. E nós podemos, então, terminar e encerrar essa aula de hoje com a conclusão que diz lá, Deus deseja promover, deixa eu passar o slide aqui, Deus deseja promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. É preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverança, com fervor, que haja sinais, milagres, prodígios, maravilhas em nome de Jesus. Que o uso abundante dos dons seja real e abundante em nossos cultos, é isso que nós desejamos e vamos buscar sim. 2 Crônica 7,14, nós já falamos, mas eu vou só para a gente encerrar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, lembra que é a face do Senhor e não suas mãos, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isaías 44 diz lá ao Senhor uma promessa, porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus vai derramar água, mas naquele que estiver com sede. Não encha a sua boca ou não tente saciar a sua sede com coisas que não vão te satisfazer. Mas nós precisamos ter sede de Deus. Deus vai derramar água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Amém, meus irmãos? Você crê assim? Que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma excelente aula e até a próxima.